Olá, meu nome é Débora Patrocínio, professora da classe Lidere 2 da Primeira Igreja Batista em Figueira. Hoje nós estamos aqui para bater um papo a respeito da lição número 10 da revista Palavra e Vida, que tem por título Trabalhar e Vigiar. O texto bíblico utilizado para essa lição está em Neemias 4, dos versículos 13 a 18. Nesta lição, nós vamos observar a preocupação de Neemias a respeito da reconstrução dos muros que cercavam a cidade de Jerusalém. Os muros tinham sido derrubados e as portas da cidade tinham sido queimadas na invasão do povo babilônico. E Neemias estava com uma preocupação muito grande porque os muros eles significam uma proteção para as pessoas que estão dentro daquele local. Quando nós construímos muros ao redor das nossas casas, a expectativa é que aqueles muros eles causem um empecilho para possíveis ataques do inimigo. E esse era o pensamento de Neemias. Neemias queria reconstruir com rapidez os muros, porque assim o povo que estava dentro da cidade eles estavam mais seguros a respeito de possíveis ataques do inimigo. E Neemias fez isso. Neemias tinha essa preocupação e ele lamentou e ele chorou porque os muros estavam derrubados e o povo estava vulnerável ao ataque. Então, nessa lição nós vamos estudar um pouquinho a respeito disso. O primeiro tópico vai falar sobre o trabalho. Neemias ele usou uma estratégia muito boa a respeito do trabalho. Ele colocou as famílias para trabalhar em frente às suas próprias casas. Por que ele fez isso? Porque a pessoa trabalhando em frente à sua própria casa na reconstrução do muro, ele não precisava se deslocar para um local muito distante. Ele trabalhava perto da sua casa, em frente à sua propriedade. E ele trabalhava satisfeito porque ele sabia que ali, no trabalho, ele estava contribuindo para a proteção da sua própria família. E isso é muito interessante. Por quê? Porque nós precisamos também ter essa preocupação. Nós precisamos trabalhar, mas nós precisamos estar vigilante porque a nossa família ela precisa estar resguardada do ataque do inimigo. E quem é o inimigo? São as pessoas que são utilizadas para nos fazer algum mal. Pessoas utilizadas até mesmo como ferramenta do inimigo para atacar nossa família e para atacar a nossa vida também espiritual. Dentro da igreja, seria ótimo se a gente não tivesse possíveis ataques do diabo, mas a própria Bíblia vai dizer que nós não estamos lutando contra a carne e nem contra o espírito, nós estamos lutando contra as hostes espirituais da maldade que estão atuando nos lugares celestiais, que no caso é a igreja. Também vai falar a respeito do serviço, Paulo vai falar em 1 Coríntios 15, 18, ele vai encorajar o nosso trabalho, dizendo que, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Quando nós trabalhamos para o Senhor, quando nós atuamos em prol da sua obra, em prol daquilo que nos motiva a seguir adiante, nós temos que ter consciência que esse nosso trabalho não é em vão, que ele está sendo observado por Deus. E isso é muito bom, porque embora que o mundo não reconheça, Deus sempre reconhece nosso trabalho. E nós precisamos ter cuidado com tudo que nós fazemos, por quê? Porque o inimigo ele não fica satisfeito quando a gente trabalha na obra de Deus. E em espécie nenhuma de trabalho. Quando a gente se dispõe a fazer o melhor de nós em nosso trabalho também físico, né? No nosso trabalho, na nossa vida secular, também se levantam inimigos contra nós, na nossa empresa, na nossa escola, na nossa vizinhança. Quando a gente tem uma preocupação grande em fazer o melhor, sempre a gente vai desagradar alguém. E a gente precisa estar sempre atentos a isso, para a gente poder se resguardar contra esses ataques, como era o caso de Neemias. Neemias sabia que na reconstrução dos muros, que ele não ia agradar a todo mundo.
principalmente as pessoas que estavam no seu derredor. Por quê? Porque quando a gente constrói o muro, a gente consegue nos proteger de algumas coisas, mas a gente também chama atenção. Por quê? Porque se eu construo um muro, eu estou chamando atenção porque com certeza tem algo valioso ali dentro daquele lugar, né? Então as pessoas, quanto mais o muro for alto, a gente tem a ideia de que mais bens estão resguardados ali. Então Neemias tinha essa preocupação, né? Ele sabia que na reconstrução daquele muro, ele também ia chamar atenção para os valores que estavam dentro daquele local. Queridos, em Lucas 9, 62, o próprio Jesus vai dizer que aquele que lança a mão do arado e olha para trás, ele não está apto para trabalhar no reino de Deus. Quando nós pegamos uma incumbência na nossa vida de trabalhar em prol do reino de Deus, nós não podemos olhar para trás. Nós não podemos, vamos dizer, nos desmotivar por conta de palavras, por conta de ações que as pessoas lançam contra nós. Quando a gente pega o serviço de Deus para fazer, a gente precisa levar adiante. Mesmo que a gente sofra com possíveis ataques, mesmo que a gente sofra represália de pessoas que não querem que a gente avance, nós precisamos avançar, porque Jesus vai dizer que se a gente não avançar e se a gente retroceder, a gente não está apto para o reino de Deus. Então, o servo de Deus, que ele tem um compromisso dentro da igreja, ele precisa prosseguir, ele precisa seguir adiante. Mesmo que ele sofra com isso, ele precisa continuar caminhando, ele precisa continuar insistindo. E isso serve para você na sua vida também, na sua família. Se você começou um projeto espiritual na sua família, se você começou um projeto de evangelização, você precisa continuar. Mesmo que você sofra com isso, continue, porque o Senhor está se agradando do seu trabalho. E se você retroceder e se você desistir, você não está apto para o reino de Deus, segundo as palavras do próprio Jesus. O segundo tópico dessa lição vai falar sobre vigiar. E os versículos de 16 a 18 vai falar sobre isso, de Neemias, capítulo 4. Neemias, ele foi estratégico quando ele colocou pessoas para trabalhar que eles estavam vigiando o que estava acontecendo em volta. Os trabalhadores estavam trabalhando na reconstrução dos muros, mas dentre aqueles trabalhadores tinham pessoas que estavam trabalhando, mas eles também estavam vigiando. E isso é importante que nós façamos. A gente precisa trabalhar, mas a gente precisa vigiar. Nem tudo você precisa falar. Nem todas as suas estratégias, elas precisam ser vistas por todos. Elas precisam ser vistas por você e pela aquele que te mandou executar essa obra, que no caso é Deus. Você precisa vigiar nas suas palavras. Você precisa vigiar nas suas atitudes. Você precisa vigiar nas suas intenções. E você não precisa contar para as pessoas tudo aquilo que o seu plano está dentro da execução do seu plano. Você precisa se planejar, se organizar e executar, mas você não precisa dizer para as pessoas o que você vai fazer, porque isso faz parte da estratégia de vigilância. E Neemias estava preocupado com isso na reconstrução do templo, por isso ele colocou homens que estavam ali trabalhando, mas estava vigiando no redor para saber se aquele povo estava passando por algum tipo de perigo. 1 Pedro 5,8 vai dizer que então nós devemos ser sóbrios e vigilantes. Vigiar é a palavra. E Efésios 6,12 diz assim: nossa vigilância deve ser constante, porque nossa luta não é contra a carne nem o sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Lugares celestiais é dentro da igreja. Tome cuidado também dentro da igreja com suas ações, com suas atitudes. Não deixe que todo mundo saiba tudo que você está planejando. Por quê? Porque isso faz parte da estratégia sua e de Deus.
E se a estratégia é sua e de Deus, cabe somente você e a Deus saber o que você está planejando, para que você não sofra possíveis ataques de pessoas que não querem que você leve adiante a missão que você tem que levar. Então, fique vigilante, execute a tarefa, mas vigie, cuidado com as suas estratégias. Além disso, Jesus vai dizer também em Mateus 26:41, que vigiar e orar, você precisa vigiar e orar para você não entrar em tentação. Então vigie, ore, busque o Senhor, busque conselho em suas palavras, para que você não caia na tentação, para que você não caia em armadilhas, para que você não caia em palavras contrárias, que você não se desanime. Você precisa vigiar muito e você precisa orar, e você precisa se firmar em Deus, para que você seja bem-sucedido naquilo que você planejou. Para concluir, eu digo que a nossa sociedade ela está carente da nossa ajuda. O inimigo tem lutado contra a nossa sociedade, tem colocado dentro das nossas igrejas, dentro da nossa casa, ideias contrárias, ideias que denigrem a nossa sociedade, os nossos princípios, nossos valores. Nós precisamos trabalhar para que o reino de Deus avance, para a gente poder salvar pessoas, para a gente poder ajudar pessoas, a gente poder encaminhar pessoas como servo de Deus que nós somos. E nós precisamos ser vigilantes para que a gente não deixe essas coisas entrarem na nossa casa, entrarem na nossa igreja. A gente precisa vigiar, a gente precisa estar firmado na palavra, a gente precisa agir através da oração. Então eu digo para você que você precisa ter empatia sim com o sofrimento do povo, com o que está lá fora, mas você precisa vigiar, você precisa orar e você precisa buscar a Deus acima de todas as coisas, para que Ele ajude você a executar a sua tarefa, o seu serviço e o seu trabalho. Construa seus muros, reconstrua os seus muros, construa seus laços com a sua família, com os seus amigos, com os seus vizinhos, e busque a Deus para que Deus te dê a orientação certa, se firme nele, conte para ele seus projetos, porque nós precisamos reconstruir os muros que o inimigo destruiu, os muros familiares, os muros espirituais. Nós precisamos nos cercar com toda a força para que a gente possa trazer proteção às pessoas que estão dentro do mesmo local que nós. Para você pensar e agir, eu deixo aqui as seguintes orientações. Nossa vida de serviço na obra do Senhor tem sido eficiente? Temos utilizado nossos dons e talentos para a glória do Senhor? Responde aí. Temos sido vigilantes quanto aos ataques do mundo, da carne e do diabo? Temos sido vigilantes quanto à volta de Cristo? Estamos dispostos a aceitar o desafio de trabalhar e vigiar na obra do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo? Pense você aí e responda. Se as respostas forem negativas, trabalhem para que elas se tornem positivas. E creia, o seu trabalho está sendo visto por Deus. Não desanime, não desista, continue crendo, continue avançando. Ore pela salvação da sua família, ore pela salvação das pessoas que trabalham com você. Busque ao Senhor dentro da igreja para que Ele te dê estratégias para você avançar, como Ele deu a estratégia a Neemias de colocar as pessoas trabalhando diante da sua própria casa para a salvação daquelas pessoas, da sua família e daquele lugar. Que Deus te abençoe, que te dê uma boa semana e nos ajude a planejar estratégias para o avanço, tanto na nossa vida espiritual quanto na nossa vida material. Deus te abençoe, um beijo no seu coração e uma boa semana.